Olá a todos, seja bem-vindo à segunda aula deste curso, que trata de ISO 12207. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o objetivo da norma, definições que a norma traz, algumas limitações e, por último, vamos encerrar comentando o aspecto geral dos grupos de processos, que aí a gente vai, na próxima aula, já comentar sobre cada grupo de processo, né? Vai ser uma aula bem legal e com certeza você vai gostar bastante. Vamos iniciar aqui então com o objetivo da norma. O objetivo da norma é auxiliar os envolvidos com a produção de software na definição de seus papéis através de processo bem definido e desta forma proporcionar às organizações que a utilizam um melhor entendimento das atividades a serem executadas nas operações que envolvem de alguma forma o software. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que, mais uma vez, a norma utiliza aqui a palavra envolvidos. E eu falei para vocês na última aula que envolvidos ela se divide em 4 aspectos. Primeiro, os que adquirem software, né? Então pode ser o adquirente, né, que vai estar adquirindo algum componente ou até um software como um todo. Podem ser também os que fornecem software, e por fornecer software não seria apenas um software completo, mas pode ser um componente de software também. A gente vê lá na engenharia de software um modelo orientado a reuso, né, modelo orientado a componentes, que isso é muito comum, né, empresas hoje no mercado que fazem bastante, né, desenvolvem componentes e módulos que poderão estar sendo utilizados por aplicações terceiras. Temos também os que vão desenvolver o software como um todo, né, que é o desenvolvedor, o engenheiro de software, analista de software. E vamos ter também o mantenedor, o operador e o gerente de software. Então perceba que o objetivo é um só, né? É tudo que estiver tratando de software. Porém, a gente pode citar aqui que as especificações, né, o público-alvo, ele pode ser um desses 4 aí. Nesse primeiro ponto, então, nós vemos que a norma ISO 12207, em relação a software, ela vai interessar a 4 público-alvos: o adquirente de software, o fornecedor de software, o desenvolvedor de software, o mantenedor de software, operador ou gerente de software, e acima de tudo, né, toda essa utilização ela vai ser viabilizada com base no processo de negócio das organizações, né, proporcionando então que elas utilizem o melhor entendimento das atividades dos processos para serem executadas de alguma forma, né, no que tange ao software como um todo. Então esse é o objetivo da norma ISO 12207. E limitações. A norma descreve a arquitetura dos processos de ciclo de vida de software, mas não especifica os detalhes de como implementar ou executar as atividades e tarefas incluídas nos processos. O que a gente vai falar quando tratar de cada uma das atividades são algumas dicas, né, alguns conselhos que a norma aconselha, né, mas de certa forma não há um detalhamento, né, de como implementar aquilo, né, como nós vemos ali em outros modelos de processo, né, como CMMI, o MPSBR, né, na melhoria de processos de qualidade de software como um todo. A segunda limitação da norma, com base no que a própria norma traz como conteúdo, é que ela não prescreve um modelo específico de ciclo de vida ou método de desenvolvimento de software. As partes envolvidas com essa norma são responsáveis pela seleção de um modelo de ciclo de vida para o projeto de software e pelo mapeamento dos processos, atividades e tarefas desta norma dentro deste modelo. Então, o que a segunda limitação está dizendo aqui, né? Se a gente sabe que o terceiro público-alvo é para desenvolvedor de software e como um todo, né, essa norma ela vai gerenciar a qualidade do processo do ciclo de vida de software, querendo ou não, nós sabemos que em algum momento teremos que utilizar alguma metodologia de desenvolvimento. E aí a norma não traz essa metodologia, por quê? Porque subentende-se que você que está utilizando essa norma ISO 12207, ou você ou o departamento de TI conheça um pouco da engenharia de software, conheça algumas metodologias, seja tradicionais ou metodologias ágeis, e vai escolher um determinado processo para trabalhar junto com essa norma integrada. Então essa norma ela não traz
essa metodologia de processo, e aí essa metodologia deve ser desenvolvida, né, na verdade deve ser utilizada e implementada com base nas escolhas de objetivos da própria organização. Eu não vejo isso como uma limitação, porque se nós já temos uma robustez muito grande, né, já temos uma complexidade muito grande nessa norma, já que ela envolve a aquisição de software, o fornecimento de software, o desenvolvimento, a manutenção, operação e gerenciamento de software. Imagina se ela também envolvesse ali a prescrição de um modelo específico de ciclo de vida de software. Com certeza seria uma norma bem grande, né? E aí eu entendo aqui que essa limitação, na verdade, é, de certa forma, transferir essa responsabilidade para outras normas e para outros modelos. Então, a norma ISO 2207 ela é uma norma bem consolidada para o objetivo específico que ela tem. Então, nesse caso, parte da organização agora de conhecer algumas metodologias de engenharia de software e, de certa forma, integrar a norma ISO 2207 com outras normas e com outros padrões e metodologias. Que, na verdade, isso é feito também no COBIT, no ITIL, no CMMI, no MPSBR. Nenhum deles é uma bala de prata, né? Todos eles, de certa forma, para serem utilizados amplamente pelo mercado e por empresas, eles precisam ser frameworks, precisam ser modelos e normas integradoras, né, que consigam trabalhar com outras normas e com outros padrões também. E assim também é com a norma ISO 12207. Em relação às definições, vamos tratar aqui de algumas definições. A primeira, quando a norma citar adquirente, né, o adquirente, ela vai estar tratando de uma organização que adquire ou obtém um sistema, produto de software ou serviço de software de um fornecedor. Então isso aqui é interessante porque quando nós tratamos de processo de aquisição, nós não estamos pensando apenas em adquirir um software. Posso adquirir também um serviço de um software de um fornecedor. E por serviço pode ser uma API, pode ser um componente, pode ser até mesmo um hardwarezinho que eu coloque e implemente, né, e que vai se comunicar com determinado software. Hoje em dia, com a internet das coisas em vigência, isso aí é muito comum, né? Principalmente se você trabalha com software voltado à agropecuária ou ao agronegócio. Então, o adquirente vai ser não apenas para software, mas pode ser um serviço, pode ser um hardware que se comunica com o software como um todo. E aí, inclusive, ele vai adquirir isso de quem? Né? De um fornecedor, que é um outro processo também que nós temos na norma ISO 12207. Aquisição, processo de obtenção de sistema, produto de software ou serviço de software, né? Auditoria, processo conduzido por uma empresa autorizada com o objetivo de prover um julgamento independente de produtos e processos de software, a fim de avaliar a conformidade com seus requisitos. Nós temos também uma atividade relativa à auditoria de software, e nessa atividade, quando chegarmos nesta aula, a gente vai detalhar um pouco mais sobre auditoria. Mas neste momento, fique com essa definição, ela vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre alguns processos e grupo de processos aqui dessa norma. Dando continuidade, temos também a linha básica, ou baseline, é a versão formalmente aprovada de um item de configuração independente de mídia, formalmente definida e fixada em um determinado momento durante o ciclo de vida do item de configuração. Provavelmente, se você conhece o ITIL, você se lembrou aqui também que lá nós temos também essa baseline, né, a linha básica, e nós temos também esse item de configuração. Quando nós falamos de gerenciamento da configuração, né, nós temos a importância de gerenciar o versionamento, né, de cada item de configuração que eu tenho na minha empresa. E aí, se nós tratamos de software, né, qual que é o principal item que tu tem enquanto desenvolvimento de software que precisa gerenciar? O principal item é o código, né? Inclusive, nós falamos bastante disso, né, no curso de versionamento e integração contínua. Só que aqui, como a norma trabalha, além de software, trabalha sistema, então vai ter vários e vários mecanismos e itens de configuração que nós precisamos gerenciar. E tudo isso vai ficar exposto ali numa linha básica, o que nós chamamos de baseline. O item de configuração é uma entidade dentro de uma configuração que satisfaz uma função de uso final e pode ser
identificada de forma única em um determinado ponto de referência. É por isso que tem essa linha básica. Para quê? Para que o item de configuração ele seja identificado, né, com uma identificação única. Porque imagina que tu tenha um sistema dentro de uma empresa que envolve vários componentes, né, várias configurações, vários itens. Se tu não tiver uma forma de identificá-los unicamente, né, facilmente você vai perder ali o gerenciamento, né, de todo o ciclo de vida, e aí vai comprometer o bom andamento da norma ISO 12207 nessa organização. Avaliação: determinação sistemática do grau de atendimento de uma entidade em relação aos critérios para ela estabelecidos, né? Avaliação aqui tem muito a ver também com a validação, quando a gente estuda a engenharia de software. Tanto a verificação quanto a validação são duas atividades também que nós vamos comentar um pouco sobre, que estão dentro dessa norma também, sobretudo no segundo grupo de processo, que é o grupo de processo específico de software. E por último, mais algumas definições. Modelo de ciclo de vida é uma estrutura contendo processos, atividades e tarefas envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um produto de software, abrangendo a vida do sistema desde a definição de seus requisitos até o término de seu uso. Então é esse modelo de ciclo de vida aqui que a norma não traz consigo para que você escolha, né? Inclusive a gente falou disso aqui na limitação, né? Você, enquanto equipe, né? Enquanto a sua equipe e a organização que está adaptando, implementando a ISO 12207 na sua organização, você precisa escolher o modelo de ciclo de vida também para atuar dentro da sua organização. Eu quero trabalhar com cascata, quero trabalhar com espiral, quero trabalhar com Scrum, com Extreme Program. Você vai escolher com base nas necessidades do seu negócio. A norma ISO 12207 ela não vai trazer nenhum modelo de ciclo de vida. Essa responsabilidade é uma responsabilidade da sua organização. E garantia da qualidade é um conjunto de atividades planejadas e sistemáticas implementadas no sistema da qualidade e demonstrada como necessária para prover confiança adequada de que uma entidade atenderá aos requisitos para a qualidade. Aqui tem a ver mais com a conformidade, né, com o compliance da qualidade como um todo, né, que inclusive temos amparado a norma ISO 9001, né, que é uma norma também que é citada vez ou outra na ISO 12207, sobretudo para a qualidade de um produto como um todo. E quando nós citamos da norma ISO 12207, o maior produto como um todo aqui é o software, seja para adquirir, para fornecer, para desenvolver ou para operar e para gerenciar um determinado software. E aí, agora que a gente já trabalhou a contextualização geral da norma ISO 12207, a gente viu qual é a relação dela com outras normas, como a ISO 9126. Conhecemos um pouco mais sobre o que é um processo de software, o que é um sistema e o que é um software. Comentamos um pouco sobre o seu objetivo, as suas limitações e algumas de suas definições. A gente chega aqui no mapa do tesouro do curso, né, que é o momento principal em que nós vamos agora comentar sobre cada um dos grupos de processo, e em cada grupo de processo a gente vai ter algumas atividades. Então, só lembrando, os grupos de processo eles vão se dividir em duas categorias. A primeira, processo contextual de sistema, e processo específico de software. Essas são as duas categorias que a gente tem que entender, na verdade, isso que tem que internalizar, né? Embora seja muita informação, e eu concordo com você, mas a gente vai tratar de cada um dos grupos, cada uma das atividades, tentando trazer da forma mais didática possível para que você saia deste curso, de certa forma, com esse conhecimento consolidado e esteja apto para responder qualquer questão de concurso público que caia sobre a norma ISO 12207. Na primeira categoria, nos processos contextuais de sistema, nós vamos ter 4 grupos de processo. Primeiro, processo contratual, e aí vamos ter alguns processos, né, o que a norma chama de atividades, que é processo de aquisição e processo de fornecimento. A gente vai dividir as nossas aulas aqui por grupo de processo, né? Então, na próxima aula a gente já vai falar
dos processos contratuais. Logo depois vamos ter os processos organizacionais capacitadores de projeto, né? Que envolve processo de gestão de modelo de ciclo de vida, envolve o processo de gestão da infraestrutura, envolve o processo de gestão de portfólio de projeto, envolve o processo de gestão de recursos humanos e envolve o processo de gestão da qualidade. Se você analisou essas atividades aqui, esse processo, facilmente você deve ter se lembrado um pouco do PMBOK, porque no PMBOK nós temos boa parte dos processos que estão relacionados neste grupo aqui, que são grupo de organização de capacitação de projeto. Dando continuidade, vamos ter também o terceiro grupo de projeto, que é o processo de projeto, né, em que trabalharemos atividades processo de planejamento de projeto, processo de controle e avaliação de projeto, processo de tomada de decisão, processo de gestão de risco, processo de gestão de configuração, processo de gestão da informação e processo de gestão da medição. Lembrando mais uma vez que estamos aqui na primeira categoria, a categoria de processo contextual de sistema. Então lembra que o sistema é algo maior, né? É maior do que um software e acima de tudo vamos ter componentes que vão se interconectar entre si. O nosso último grupo de processo dessa primeira categoria é o processo técnico, em que envolverá 11 atividades, né? Primeiro, processo de definição dos requisitos de stakeholder, processo de análise de requisito do sistema, processo de projeto de arquitetura de sistema, processo de implementação, processo de integração do sistema, processo de teste e qualificação de sistema, processo de instalação do software, processo de suporte de aceitação de software, processo de operação do software, processo de manutenção do software e processo de descarte ou desativação do software. Eu imagino que neste momento que a gente começou a tratar aqui, a falar de cada uma das atividades, cada um dos grupos de processo, você deve ter arregalado os olhos aí na frente do computador, né, e deve ter se perguntado como é que eu vou decorar tanta informação, né? E aí o que eu comento para você é o seguinte, né? O que você deve decorar principalmente, né, são primeiro as categorias, né, que são processo contextual de sistema e processo específico de software. Essas duas categorias são fundamentais. E também os 7 grupos de projetos, de processo, na verdade, né? Contratual, organizacional, capacitador de projeto, processo de projeto, processo técnico, processo de implementação de software, processo de apoio do software e processo de reuso de software. As demais, eu não recomendo que você decore cada uma das atividades. Se você decorar, melhor ainda. Mas o fato é que eu quero que você entenda, pelo menos, o objetivo de cada grupo de processo. Por quê? Porque quando você entender o grupo de processo, quando uma questão de concurso público perguntar essa atividade corresponde a qual grupo de processo, se você entender o grupo de processo, você terá muito mais facilidade de acertar a questão do que se você não compreender bem qual o objetivo de um grupo de processo. Agora, se você quiser decorar todas essas atividades, é melhor ainda, tá? E aí, por isso, a gente, pensando nessa hipótese, a gente vai passar sobre cada grupo de processo e vamos citar também cada uma das atividades e comentar um pouco sobre cada uma delas. Em relação à segunda categoria, vamos ter processo de implementação de software. As atividades: processo de implementação de software, processo de análise de requisito de software, processo de arquitetura de software, processo de construção de software, processo de integração do software e processo de teste e qualificação do software. Neste grupo de processo vamos ter muitas atividades semelhantes às atividades de processo técnico, mas lembra que em processo técnico estamos trabalhando com sistema e já processo de implementação do software estamos trabalhando com exatamente com software, né? Então a gente viu justamente por isso, né, a diferença entre um software e um sistema. Nos grupos de processo de apoio do software a gente vai ter processo de gestão de documentação do software, processo de gestão da configuração do software, processo da garantia de qualidade do software, processo de verificação do software, processo de validação do software, processo de revisão, processo de auditoria e processo de resolução de problemas. E aí, por último, no último grupo de processo de reuso de software, vamos ter processo da engenharia de domínio, processo de gestão de reuso de ativos, processo de gestão de programa de reuso.
como que a norma trabalha mais uma vez, né? A norma trabalha com grupos de processos, que são esses 7, e cada uma desses processos que a gente citou de cada grupo são chamados de atividades, tá certo? Então, a gente pode ver também algumas questões que cobram grupos de processo ou processos e seus interrelacionamentos. Então, nada mais é do que o que? 7 grupos de processos e as atividades, ou então seus processos, 7, e seus interrelacionamentos. Outro ponto aqui que eu quero comentar com vocês, provavelmente muito das atividades que você acompanhou comigo aqui, deste grupo de processo, né, você já conhece lá do COBIT, do ITIL, do PMBOK, do CMMI, do MPSBR. Então, o que eu quero é que você, de certa forma, tente criar conexões, tá? Porque com base no que você já tem de conhecimento e você associar o conhecimento que você já tem com outra coisa, com certeza vai facilitar o seu conhecimento. Então, nesse caso aqui, é isso que eu peço para você. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com processo contratual. Eu vou ficando por aqui. Te espero na próxima aula para a gente dar início aos grupos de processo. Lembrando que, assim que nós finalizarmos as aulas contendo todos os grupos de processo da primeira categoria, que é o processo contextual de sistema, nós vamos para a primeira bateria de questões e logo depois que finalizarmos a primeira bateria de questões, nós finalizamos com a segunda categoria, os processos específicos de software, e teremos também uma segunda bateria de questões de concurso público. Te espero então na próxima aula.